O Desaparecimento do Universo, capítulo 11, continua. Puxar. Uma das melhores maneiras de entender a distinção entre o tempo e o do ego e a atemporalidade do Espírito Santo é lembrar que as lições de perdão verdadeiro do Espírito Santo levam ao desfazer do tempo por torná-lo desnecessário. Esse desfazer é conseguido no nível da mente, fora do tempo, e em vez de mudar o tempo, o faz entrar em colapso. E o Gary, como naquele dia em que eu estava no cinema e dirigi de volta para casa num momento diferente, porque não precisava mais de algumas lições específicas de perdão, por já tê-lo praticado? Ia puxar, certo, seu gostosão sortudo. Ah, espere, eu ia deixar essa descrição em particular sobre você para a nossa conversa sobre sexo. E o Gary, muito engraçado, você deveria estar na TV. Ia puxar, programa da Oprah? Gary, ela é ótima, mas talvez nem mesmo ela fosse ter a mente aberta o suficiente para tudo isso. E a puxar, veremos. Qualquer outra pergunta antes de acabar nosso tempo? Só estou brincando, é claro. E o Gary, sim, algumas pessoas acreditam que a reencarnação leva à evolução da alma. Isso é verdadeiro? E a puxar, pense, Gary. Sua alma já é perfeita. Caso contrário, não seria uma alma. Seria apenas algo que você estaria confundindo com uma alma. Como sua mente, que as pessoas realmente confundem com a alma. Ou uma projeção da sua mente, o que inclui imagens corporais fantasmagóricas, que as pessoas pensam serem alma. A evolução é algo que parece acontecer no nível da forma, mas é apenas um sonho. Uma vez que sua mente tem aprendido todas as suas lições de perdão, ela desperta para o espírito ou alma e tudo mais se vai, exceto o céu. A maioria das pessoas pensam sobre suas almas como algo individual, porque não podem evitar pensar em si mesmas como indivíduos. Quando a crença falsa se vai, você sabe que existe na verdade apenas uma alma, que é a nossa unicidade ilimitada como espírito. Quadradinho de importância. A evolução parece acontecer, mas é apenas um sonho. Uma vez que sua mente tem aprendido todas as suas lições de perdão, ela desperta para o espírito e tudo mais se vai, exceto o céu. E o Gary, a reencarnação também é um sonho? E a puxar, sim, mas como estamos tentando explicar, uma vez que ela é algo que pareça acontecer, falamos sobre isso como se acontecesse. Quando sua vida de sonho terminar, você vai se ver deixando o corpo e tentando outras aventuras, mas na verdade não estará indo a lugar algum. Só estará assistindo às projeções da mente ou, como temos chamado com frequência para seu benefício, um filme. E o Gary, certo, agora aqui está uma pergunta que talvez a faça pensar que não tenho fé em você. Mas esse não é o caso. Só estava imaginando. Você disse que esteve em um corpo durante 11 anos depois de atingir a iluminação, mas o curso parece mostrar que o corpo não sustenta seres iluminados. Ele diz que se você estiver em constante comunicação com Deus, o corpo não seria mais mantido e que nossa tarefa é sermos perfeitos aqui e depois não somos mais vistos. 11 anos parece um tempo longo para andar à toa por aí depois da sua iluminação. O que você tem a dizer em sua defesa? E a puxar. Vou responder a isso, mas deixe-me avisá-lo sobre algo. Não fique tentando encontrar falhas no curso em detalhes insignificantes. Como já dissemos, todos os detalhes dos ensinamentos do curso deveriam ser colocados dentro do contexto dos seus ensinamentos mais amplos sobre o perdão. Em relação a ficar andando à toa por aí durante 11 anos, permaneci visível no sonho para ajudar Artem. Eu deliberadamente mantive um pé na porta, por assim dizer, para que pudesse estar com ele e ajudá-lo a estar comigo para sempre. Em relação ao corpo não ser mantido por muito tempo, não se esqueça de que Jota teve um ministério por vários anos, durante os quais estava claramente iluminado. Embora não seja possível estar completamente em comunhão com Deus e manter o corpo, existe um lugar intermediário, ao qual o curso se refere como a zona da fronteira, que é um lugar de perdão, onde uma pessoa pode fazer qualquer trabalho útil enquanto parece estar neste mundo, e também experimentar sua iluminação ao mesmo tempo. E o Gary, isso é o que o curso também chama de mundo real? Quer puxar? Isso mesmo. Obrigada por não perder a fé.
embora já tenhamos dito que a fé em nós, pessoalmente, não é essencial. Quer você acredite em nós ou não, sempre pode confiar no Espírito Santo. Você se lembra de quais são as 10 características de um professor de Deus no curso? E o Gary, claro, um professor de Deus é confiável, leal, útil, amigável, cortês, gentil. Ah, espere um minuto, eu fui escoteiro. E a Porchat, você com certeza não é mais. A característica principal a que eu estava me referindo é a confiança, como o curso diz sobre seu professor. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, se aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Pelo fato de ainda não poder experimentar a eternidade completamente, você precisa de milagres ou atos de perdão verdadeiro, nos quais dá aos seus irmãos e irmãs para dar a si mesmo, e ser curado por aquele em quem você confia, o Espírito Santo, como o curso diz. No tempo, o dar vem em primeiro lugar, embora sejam simultâneos na eternidade, onde não podem ser separados. Quando tiveres aprendido que são o mesmo, a necessidade do tempo terá terminado. A eternidade é um tempo único e a sua única dimensão é sempre. E o Artin, para começarmos a resumir nossa conversa, o curso ensina: o tempo e a eternidade estão ambos em tua mente e irão conflitar até que percebas o tempo só como um meio de reaver a eternidade. Você não conseguirá fazer isso de forma tão rápida usando os métodos comuns que o mundo tem enfatizado até hoje. Por exemplo, o curso faz um comentário sobre essas abordagens, fazendo-lhe uma pergunta retórica. É possível achares a luz analisando a escuridão? Como faz o psicoterapeuta ou como o teólogo, reconhecendo a escuridão em ti mesmo e procurando uma luz distante para removê-la, enfatizando a distância durante todo o tempo? Era uma pergunta. Enfatizando a distância durante todo o tempo? E o Gary, que espertalhão. Vou escrever uma carta com palavras bem pesadas para a Fundação para a Pizza Interior. Então, é um jogo de palavras com Foundation for Inner Peace, Fundação para a Paz Interior. E o Artin. Enquanto isso, consulte e se lembre dessas citações que falamos sobre o tempo. Quanto mais considerá-las, mais significativas e profundas elas se tornarão. Em seu futuro, Porchat e eu vamos dizer a J, depois de ler seu curso, que o semblante dele faz estremecer uma lança. E o Gary, espero que vocês me digam o que isso significa. E o Artin, claro, o cavalheiro que escreveu o material de Shakespeare era um conde, cujo brasão de família tinha a imagem de um leão sacudindo uma lança. Para honrar sua família, ele algumas vezes era brindado na corte com a frase: seu semblante faz estremecer uma lança. Mas esse conde foi proibido pela rainha Elizabeth I, que era um gênio político e muito controladora, de colocar o nome dele em seu trabalho. Havia um estigma social ligado aos palcos naquela época. Peças, especialmente comédias, não eram consideradas literatura séria, estavam abaixo da dignidade da realeza. E o Gary, isso é engraçado, Shakespeare não era literatura séria, Shakespeare não ser literatura séria. E o Artin, tempos ilusórios mudam mesmo. E Shakespeare, ou Edward de Vere, o 17º conde de Oxford, ajudou a mudá-los. Existe apenas um Shakespeare, ainda que seus talentos tenham sido exagerados por pertencer à classe dominante. Embora a rainha não o tenha proibido completamente de escrever, ele não pôde colocar o nome em sua obra. Aconteceu que existia um autor com o nome de William Shakespeare. Quando De Vere descobriu sobre esse homem, pensou que era bom demais para ser verdade. Ali estava De Vere sendo brindado na corte com a frase relacionada ao brasão de sua família, um leão sacudindo uma lança, shaking a spear. E lá estava um homem no teatro chamado Shakespeare. Edward fez um acordo com William para colocar seu nome no trabalho e apresentar as peças ao público com o autor representando a parte do autor. Foi uma maneira astuta de Edward conseguir algum crédito pelo seu trabalho, sem de fato colocar seu nome nele.
O plano funcionou muito bem, embora Shakespeare realmente não tenha recebido muito dinheiro e muitas das peças tenham sido publicadas todas de uma vez como um catálogo depois do ator chamado Shakespeare ter falecido. Muitas pessoas perceberam o estilo do curso e sua similaridade em beleza com a obra de William Shakespeare. Então brincamos com Jota e dissemos a ele que o semblante dele fazia estremecer uma lança. E o Gary: isso é muito legal, vocês caras são muito engraçados. E o Arthur: então divirta-se, meu amigo. Jota o fez e também Shakespeare. Não leve a fraude do tempo a sério. O que você pensa ser o passado é um acontecimento ilusório que está se passando exatamente agora. O futuro está acontecendo agora mesmo, mas sua mente dividiu essas imagens para fazer com que se parecessem com o tempo. Entretanto, toda a coisa aconteceu de uma vez e já terminou. Não me importa quais artifícios o ego coloque no seu caminho. Apenas perdoe as pessoas e as deixe viver. O curso pede que você renuncie ao seu julgamento. E onde está o tempo quando os sonhos de julgamento forem postos de lado? E o Gary: em poucas palavras, o curso está dizendo que o tempo inteiro está contido dentro de um instante. A vasta ilusão aconteceu toda de uma vez, embora de fato não tenha acontecido e na verdade já terminou. O pensamento de separação e todos os pensamentos simbólicos da separação, dessa maneira, foram imediatamente corrigidos pelo Espírito Santo. Mas continuamos rodando a fita do roteiro da separação em nossa mente de novo e de novo, quase como fantasmas, até que aceitemos completamente as correções do Espírito Santo, o que dissolve o tempo e nos leva de volta a Deus.